Pedro Nuno Santos e Duarte Marques estão frente a frente nesta edição da noite. Muito boa noite aos dois. Boa noite. Começo por si, Pedro Nuno Santos. Dentro de poucas horas o PS irá a Belém para dizer ao Presidente da República que não tem um acordo com a esquerda para governar em estabilidade. É isso? Antes de mais, boa noite. Eu não, como é expectável, não falarei sobre as reuniões que o PS terá com o Sr. Presidente da República, até porque não faço parte da delegação e não sei... nem consigo sequer antecipar o conteúdo dessa reunião. Sobre o acordo com os partidos à esquerda do PS, a única coisa que eu posso dizer é que as reuniões estão a correr muito bem, tanto com o Bloco de Esquerda, com o Partido Comunista, como com o Partido Ecologista aos Verdes, e isso é bom para o país e para a eventualidade até de conseguirmos um acordo que garanta a estabilidade a Portugal e uma mudança clara das políticas que têm sido seguidas em Portugal nos últimos anos. Aliás, é possível definir estabilidade? Este acordo vai para além do Orçamento de Estado para 2016, o que está a ser negociado entre o Partido Socialista, o Bloco e o PCP? Obviamente que aquilo que o Partido Socialista procura é um acordo com um horizonte de uma legislatura. É para isso que nós trabalhamos, é esse o nosso objetivo e como eu dizia, as reuniões correm bem. Nós normalmente nestes momentos, este é um momento importante porque é a primeira vez que há a possibilidade de um partido que não tenha ficado em primeiro lugar nas eleições lidera um governo. E há aqui um processo de normalização, de pedagogia até do que é uma democracia parlamentar, que tem de ser feito com a máxima serenidade, mesmo no meio de todo o ruído em que nós hoje estamos. Nós temos uma democracia jovem, é a primeira vez que isto acontece e é normal que haja alguma estranheza, até desconfiança. E nós temos que fazer a pedagogia do que é uma democracia parlamentar. Durante estes anos todos, os portugueses, ou uma grande parte dos portugueses, estavam convencidos que elegiam um primeiro-ministro. Não elegem um parlamento e desse parlamento deve emanar uma maioria que ofereça ao país estabilidade. E é isso que poderá sair destas reuniões, destes encontros, desta negociação. Conseguirmos, como aliás a imagem do que acontece em muitos países do norte da Europa e da Europa, aliás, conseguirmos uma maioria que tente de alguma forma traduzir num acordo de governação aquela que foi a vontade maioritária do povo português, de mudar as políticas que eram seguidas em Portugal. E é nisso que estamos a trabalhar. Eu peço desculpa, nós normalmente temos nestes dias todos falado tudo, mas menos de política. E há três objetivos, pelo menos três, que são muito importantes e que não seriam garantidos com um governo PSD-CDS. A recuperação de rendimento por parte das famílias portuguesas, dos trabalhadores portugueses. O combate à precariedade é uma marca muito importante que une os três partidos à esquerda no espectro partidário português e a defesa do Estado Social, dos serviços públicos, da escola pública, do Serviço Nacional de Saúde. Isto distingue-nos e nós estamos a tentar, em conjunto, procurar convergência que nos permita defender o Estado Social, defender a recuperação de rendimentos, defender um combate à precariedade e à criação de emprego. Temos falado de política. Não se conseguiu foi falar de conteúdos porque eles não existiram nas reuniões entre a coligação e o Partido Socialista. Foi isto, Duarte Marques? Boa noite, eu não estive nas reuniões, mas estava a ouvir Pedro Nuno Santos a falar daquilo que o une ao Partido Comunista e ao Bloco de Esquerda, mas aquilo que o Pedro Nuno referiu, que o unia ao Bloco de Esquerda e ao PCP, é aquilo que também une o PSD ao Partido Socialista. E sem qualquer tipo de preconceitos, porque a defesa do Estado Social, sustentável, com qualidade, que chega às pessoas que mais precisam, o Sistema Nacional de Saúde, o Serviço Nacional de Saúde a funcionar de forma sustentável e eficaz, que chega às pessoas que precisam, a educação pelo mesmo caminho. Nenhum partido é contra este tipo de políticas. O que nós temos que procurar é uma estabilidade, um acordo a prazo que dê estabilidade ao país. E aquilo a que assistimos nas últimas semanas é um líder e um partido que ainda não aceitaram o resultado eleitoral. O nosso sistema é semipresidencial. Nós temos o Presidente tem uma palavra a dizer. A tradição republicana é que quem ganha governa. O Partido Socialista fala tanto na ética republicana, mas parece que às vezes só se aplica aos outros. E aqui há um vencedor claro das eleições e há também uma mensagem que me parece relevante. Por isso é que eu acho que neste exercício de negociação é importante voltar à noite eleitoral. Voltar ao discurso da noite eleitoral, porque eu hoje ouvi aqui o deputado Pedro Nuno Santos num discurso muito mais moderado, até mais equilibrado do que o próprio líder do partido, a dizer que é preciso negociar políticas, opções e encontrar um consenso de estabilidade. No dia das eleições, António Costa, por um lado, reconheceu a sua derrota, disse que estava disponível para negociar
e até apontou 4 caminhos principais, 4 áreas principais que estava disponível para negociar. O tom não foi bem de derrotado, mas cumpriu bem o seu papel. Passos Coelho, que falou a seguir, assumiu a vitória, assumiu com humildade que perdeu a maioria absoluta e assumiu que, por via disso, tinha mais responsabilidade para negociar com a oposição. Eu acho que neste papel há também uma maior responsabilização da oposição e do Governo. O Governo é obrigado a negociar mais frequentemente, com mais empenho. E à oposição cabe não apenas o papel de fazer mas oposição, a coligação não tem outras interlocutores neste momento. Mas sim tentar ser o contributo para a estabilidade da governação. Isso. Os seus cálculos da noite das eleições, já voltámos a 4 de outubro. Voltando ao dia de hoje, a coligação não tem interlocutores para garantir uma governação estável? Não, a coligação tem 2 interlocutores, que fazem parte da coligação, 2 partidos, que têm uma maioria, que foram os partidos mais votados. Se tivesse a maioria, não estávamos a Não, tem uma maioria que não é uma maioria absoluta. Pois. E eu devo lembrar que a nossa Constituição é pensada até para permitir governos de minoria, mas que vençam eleições. É essa a tradição dos últimos anos em Portugal, sobretudo desde 87, e essa é uma matriz que Portugal respeita e a tradição constitucional é muito importante nestas alturas. Há um vencedor claro das eleições. O que é aqui um fator de surpresa? É um líder derrotado querer vir reivindicar o poder. Nas democracias do norte da Europa, o sistema não é bem igual ao nosso. Ai, não. Em algumas delas, o presidente nem tem o papel, nem o poder que o nosso tem. O que é aqui relevante salientar é o seguinte. Há um partido que quer subverter o resultado eleitoral, o vencedor. É curioso que o Partido Socialista, dizia aqui há pouco o deputado Pedro Nuno Santos, e outros dirigentes já o disseram, que nós estava aqui em causa, eram eleições parlamentares. Pois eram, legislativas, mas na campanha nunca os ouvi dizer isso. Sempre defenderam António Costa para Primeiro-Ministro. E nós defendemos Passos Coelho para Primeiro-Ministro e Paulo Portas para Vice-Primeiro-Ministro. E esta é a realidade. Os portugueses, quando votam, votam com a convicção que estão a escolher o futuro governo de Portugal. A campanha é feita dessa forma e o nosso sistema parlamentar elege sim os representantes que vão eleger e vão escolher esse governo de facto. Mas esta estabilidade, mas a solução proposta por António Costa, ou que para António Costa está à procura, não tem nenhuma legitimidade, não tem nenhuma irregularidade. Eu não discuto isso, não ponho isso em causa. Acho que legalmente é inatacável. Acho que tem toda a legitimidade que lhes queira dar. Agora, a legitimidade e a força política da vitória não está com o Partido Socialista. Daí esta grande surpresa, porque há poucos dias alguém aqui disse que o Partido Comunista é que mudou de opinião. Não é verdade. O Partido Comunista, desde 75, defendia um governo de esquerda. Ou foi disponibilidade pela primeira vez, quer do PS, quer do Partido Comunista, para tentar chegar a um acordo. Agora, quer imaginar o que seria um governo do Partido Comunista com o PS e com o Bloco de Esquerda? Já não é uma questão de legitimidade. A durar também mais do que um ano, o que seria... Até porque a tradição constitucional portuguesa é muito importante nestes casos. E o povo não ia compreender. Tem que me deixar equilibrar os tempos aqui. Quem perdeu as eleições viesse a governar. Era, no fundo, subverter o próprio resultado eleitoral. Eu cada vez que ouço vários dirigentes do PST e do CDS dizer que há um vencedor claro e deve ser o vencedor a governar, apetece-me dizer, então governem. Só que a realidade é um pouco diferente. E por isso é que nós hoje estamos aqui a discutir. É que a coligação perdeu 12% dos votos que teve e não tem a maioria absoluta. E por isso aquilo que Duarte Marques e outros dirigentes do PSD e do CDS pedem é que o Partido Socialista, que fez uma campanha eleitoral contra o programa da coligação, não só a campanha, mas durante os últimos anos, abdique daquela que é a sua visão da sociedade e apoie e dê a maioria absoluta ao PSD e ao CDS que o povo português lhes tirou. E por isso é que não vale a pena... Não vale a pena... Bom, nem estamos a pedir uma visão diferente da sociedade. Nós não vamos a visão da sociedade do Partido Socialista é mais parecida com a do PSD nós não vamos do que a do Bloco de Esquerda do PCP. Naquilo que há sintonia com o PSD e o CDS, compromissos europeus, nomeadamente a pertença ao euro, o cumprimento do Tratado Orçamental, isso está assegurado. A partir do momento que nós temos os nossos compromissos europeus assegurados pelo Partido Socialista, porque obviamente nunca subscreveria nenhum acordo que não garantisse o cumprimento das regras europeias, dos compromissos assumidos por Portugal, isso não aconteceria se não tivesse garantido, não haveria este acordo. A partir do momento que temos isso garantido, há um conjunto de outras matérias que só poderão ser concretizadas com os partidos à nossa esquerda. Duarte Marques dizia há pouco que o PSD e o CDS querem defender o Estado Social. Eu dou apenas um exemplo, porque nós precisaremos de um longo debate sobre isso, mas na escola pública, por exemplo.
Este governo alterou a legislação que permite que se financie a frequência no ensino particular e cooperativo, mesmo em zonas onde há oferta pública. Isto é uma opção ideológica, Duarte, se reparares, eu ouvi-te sempre calado. E há uma opção ideológica que nos distancia bastante naquele que é o papel da escola pública, naquele que é o papel da saúde pública. E nós só vamos proteger, de facto, o Serviço Nacional de Saúde e o Estado Social como um todo, a escola pública, o Serviço Nacional de Saúde e Segurança Social Pública, se conseguirmos, efetivamente, encontrar um acordo com partidos que defendem também o Estado Social. Ressalvando que em qualquer acordo que venha a ser assinado pelo Partido Socialista, tem que garantir o cumprimento dos compromissos europeus. Duarte Marques dizia, peço desculpa, Ana, Duarte Marques dizia que na campanha isto nunca foi dito. E ninguém do PSD hoje, se nos lembrarmos, o António Costa foi muito criticado por, a determinada altura na campanha, ter dito que não viabilizaria um governo minoritário de direita, que não aprovaria um orçamento desse governo também. Isto foi dito, o António Costa, aliás, foi acusado de radicalizar a campanha por dizer. Nós não ouvimos agora, por respeito à verdade eleitoral, à verdade das campanhas, à verdade que é dito antes das eleições, não ouvimos o PSD e o CDS a exigir que o António Costa cumpra aquilo que disse, que é não viabilizar um governo de direita, não aprovar um orçamento de direita. Foi esse compromisso com as palavras que preferiu durante a campanha que impediram António Costa de negociar com a coligação agora? Nada impediu António Costa de negociar com a coligação. E esse é coisas parecidas em relação ao Bloco e ao PCP e esse é um outro ponto importante. A coligação ganhou as eleições, como aliás fazem questão de dizer. Aqui ninguém disse que não ganhou as eleições, Duarte. Não precisamos de fazer esses números. Aqui o João Galamba disse que perder ou ganhar é indiferente em termos democráticos. O PSD e o CDS ficaram à frente, tiveram mais votos, mais mandatos, mais percentagem, ganharam as eleições. E deviam ter, uma vez que querem tanto que o PS lhes dê o apoio que não tenham, o apoio maioritário que não tenham, deveriam ter a obrigação de, na reunião, na primeira logo encontro com o Partido Socialista, apresentar as condições que estão disponíveis a providenciar para que esse acordo seja feito. A verdade é que logo na primeira reunião, os dois partidos que precisam do PS para ter a maioria absoluta, não apresentaram uma única proposta. Se foram desafiados a fazê-lo e fazem, passado alguns dias, um conjunto de propostas vastos. Depois há uma segunda reunião. Nessa segunda reunião, o Partido Socialista diz que aquelas propostas que a coligação fez não respondem àquela que é a vontade de mudança que o Partido Socialista quer também para o país. Propostas do PS. E ficaríamos à espera que a coligação acertasse nas propostas que o Partido Socialista pretendia ver integradas numa... Não, Ana. Na reunião, António Costa foi dizendo porque é que aquelas propostas não respondiam ou não iam de encontro à pretensão do Partido Socialista e nós fomos elencando várias, que aliás estão na carta, não esta última, mas na anterior que foi enviada, que falava da atualização dos escalões de IRS, que falava do IVA da restauração, uma reposição mais rápida dos salários da função pública. Pensar isso em algum lado. Bom, aí está mais uma questão importante que o Duarte Marques aqui levanta, que é onde é que nós encaixaríamos as nossas propostas no programa do PSD. Deixe-me só fazer uma pergunta antes de voltar a dar a palavra ao Duarte Marques. Como é que nós podemos acreditar na vontade do Partido Socialista de negociar com a coligação, numa negociação que se fez de porta aberta, em cartas, em troca de cartas e em acusações permanentes, quando nós não sabemos o que é que se está a passar? Não é um método, porque o método que o Partido Socialista está a usar com o Bloco de Esquerda e com o PCP é diferente. É diferente e está a correr bem. Portanto, escolheram um método que corre mal com a coligação. Não vamos lá ver uma coisa. Na relação do PSD-CDS com o Partido Socialista, quem ganhou as eleições, quem teve um resultado, e portanto quem poderá algum dia liderar um governo, imaginemos se houvesse este governo PSD-CDS-PS, quem o lideraria era obviamente o PSD. É quem cabe o ónus de tomar a iniciativa e de conduzir o processo na relação com o Partido Socialista. Mas António Costa disse uma coisa muito importante no domingo. Disse que não viabilizaria o governo minoritário de direita se não tivesse uma alternativa política. E é essa alternativa que também está a ser procurada com os partidos à esquerda. Agora, o PS nunca diria que não a reuniões e a uma negociação com o PSD-CDS se o PSD e o CDS estivessem de facto disponíveis para perceber também que perderam a maioria absoluta e que isso exigiria uma mudança profunda da forma como governam Portugal.
Os 3 partidos à esquerda do espectro partidário português tiveram uma larga maioria. E isso devia ter sido também tido em consideração pela direita. Não é assim tão grande. É. Não é assim tão grande. Nós temos 32, vocês tiveram 38. O PCP teve 9 e o Bloco teve 10. Portanto, vês que a diferença é mesmo grande. É curioso que o único partido que fez campanha a defender uma coligação de esquerda foi o LIVRE, nenhum deputado elegeu. Foi o único que disse que ia ter uma coligação de esquerda com o PS. Eu já vi que escreveste isso no artigo no Expresso, mas isso quer dizer, como argumento... Não, para esta discussão, a forma como vocês põem as coisas, isto resulta, pode ser ridículo, mas resulta... É preciso encontrar um governo. É preciso encontrar um governo e uma solução. Eu acho que há aqui 2 premissas que são importantes. Eu comecei por dizer que era preciso voltar ao dia das eleições, onde tudo estava bem entre os principais partidos do arco da governação. Agora... Fica claro. Eu acho que esta alternativa de governo que o Partido Socialista tentou e intentou, é óbvio que é uma estratégia de António Costa de tentar ficar no poder, porque é a única hipótese que tem. Eu recordo que aqui há um ano atrás, António Costa fez-me lembrar aqueles jogadores de futebol que, na altura do penalti, roubam a bola ao colega para serem eles a marcar, porque é fácil, depois falham a baliza e não é golo. Depois ainda querem continuar a jogar. Foi um bocadinho parecido com isto. Agora, eu percebo isto como a única forma possível de se manter no poder. Agora, o que é facto é que não parece haver condições para que isto aconteça e a instabilidade é bastante grande. Eu acredito, sinceramente, que depois desta espuma toda... Mas porquê é que o Bloco de Esquerda e o PCP haveriam de entrar nesse projeto pessoal? Não, claro. Eu acho que o PCP e o Bloco de Esquerda têm uma opção clara, que é uma tentativa clara e óbvia de impedir um governo de direita. Aliás, Catarina Martins já o disse. Temos uma coligação para impedir o governo de direita de governar. É a única coisa que une o PS com o Bloco de Esquerda e com o PCP parece ser essa coligação negativa. Mas, na minha opinião, deixe-me dizer-lhe o seguinte. Eu acho que depois desta espuma das negociações, eu concordo consigo, que não se negocia na televisão nem nos jornais. Não é à porta aberta, não é através de cartas. Também concordo consigo. Mas fica a convicção, e acho que esta imagem colou bastante aos portugueses na última semana. Para já não esperavam isto. E segundo, fica evidente que António Costa está a evitar um acordo com a coligação. Isto penso que é clarinho, porque até a própria forma como fala das suas negociações com os outros partidos e a forma como fala da coligação, nota-se claramente que está a evitar um acordo com esta coligação, porque percebe que com esta coligação, a ter um acordo, ele não consegue ser Primeiro-Ministro. E isso está a pôr em causa a estabilidade do próprio processo democrático. Mas eu acredito, sinceramente, e tenho muita convicção nisso, que o Presidente da República irá acabar por digitar este Primeiro-Ministro atual para Primeiro-Ministro para mais um mandato. Acredito que o PSD e o CDS consigam encontrar no programa de governo espaço e capacidade para integrar as principais preocupações do Partido Socialista. Porque eu recordo que se houver uma moção de rejeição apresentada pelo Bloco de Esquerda ou pelo PCP, eu espero que o PS não tenha essa iniciativa, eu espero que aí existam novamente condições para negociar, se calhar com menos expressão mediática do que tem ocorrido, para criar condições para haver uma estabilidade governativa, que é o que o país mais precisa. Não, queria esta conversa sobre de reduzir isto a uma questão de lugares ou de poder é um absurdo, é ridícula e é ofensiva. Isto é política e é de combate político que se trata e é de programa político que se trata. Aliás, quem tem reduzido isto a uma questão de lugares é a mesma coligação que ainda hoje ou ontem oferecia lugares ao Partido Socialista no governo liderado pela coligação. Não, isto é mesmo. Isto é mesmo. Duarte Marques, eu tentei sempre não interromper. Isto é mesmo política. E de facto estes últimos 4 anos foram muito duros para o povo português e há 3 partidos que contestaram a forma como se governou Portugal, que tiveram uma larga maioria. Essa larga maioria exige entendimento, convergência para que ela se possa traduzir numa solução governativa. Mas numa solução governativa que possa garantir aquilo que os senhores nunca garantirão. A recuperação de rendimentos, o combate à precariedade e à criação de emprego e a defesa do Estado Social, da escola pública, do Serviço Nacional. Isso não se faz com o PSD e o CDS. E é por isso que os senhores passaram de 50,5% para 38%. E neste momento o maior desafio, a direita não tem medo, Duarte. Mas se essas são as 3 bandeiras do Partido Socialista e não é possível fazê-lo em conjunto com a coligação, esta tentativa de negociações foi o quê? Deixe-me só dizer uma coisa. Eu vou já responder à questão que a Ana coloca. A direita não tem medo que o PCP e o Bloco, que corra mal, que haja nacionalizações ou ocupação de terras. O que a direita tem medo é que isto corra bem. É que a governação corra bem. E é para isso que nós a direita estamos tem muito medo a trabalhar. Que o esforço de 4 anos dos portugueses
das empresas vá pelo cano abaixo. Eu fiz uma pergunta ao Pedro, vou-lhe dar muito pouco tempo para responder. Não, as negociações com o PSD e CDS deveriam ter a iniciativa por parte do PSD e do CDS. É uma questão de forma. Não foram de encontro, não é uma questão de forma, é programática também, porque as propostas que fizeram ao Partido Socialista não correspondem, não permitem prever nenhuma mudança na forma como se governa Portugal. E nós queremos essa mudança. Pedro Nuno Santos e Eduardo Marques, agradeço este frente a frente aos dois e encerro aqui a edição da noite desta segunda-feira. Vem aí o dia seguinte com o Paulo Garcia. Boa noite, até amanhã.